falando. Boa noite, gente. Não entrou ninguém ainda não. Boa noite. Boa noite, galerinha. Vamos entrando aí, gente. Vamos começando já compartilhando, né? Mandando um aviãozinho aí da live. Vão entrando aí, pessoal. Só esperar mais algumas pessoas entrar pra gente dar início. Hoje a nossa live é sobre como superar as diferenças e desentendimentos no relacionamento. Vai ser muito bom. Muito bom mesmo. Eder Juliano, Eduarda, Micaele, Gessiane Gomes. Boa noite a todos. Vão compartilhando a live aí, tá? Para mais pessoas poderem assistir. Boa noite, Michel. Boa noite, Diego de Maria. Moreira. Silênia Moreira. Boa noite, Tiraci. Bia Freitas. Boa noite. Mariselma. Boa noite. Boa noite. Esperando meu amor vir ali. Vamos entrando, gente. Não saiam. Já já a gente começa. Entendeu? Você mandou aí? Mandei aviãozinho. Aceitou não? Não. Boa noite, gente. Salve Maria. A gente estava enviando ali o convite para as pessoas estarem participando conosco nessa noite. Como a Ida já falou, hoje a gente vai estar falando sobre superando as diferenças e desentendimentos. Eu pensei que fosse assim. E aí a gente vai entendendo melhor sobre isso, o que acontece e como a gente faz para lidar com isso. Qual é, Michel, meu fã? E aí a gente vai lidando com as diferenças e a gente vai entendendo o querer de Deus, o mover de Deus. E a gente convida a todos a fazer essa experiência hoje com Deus, para entender e compreender o sentido de um relacionamento e para que a gente possa dar início a tudo isso, para que a gente possa rezar juntos. Salve Maria, Diego, como é que você está? E a gente possa entender isso tudo, para a gente poder iniciar. A gente vai estar rezando juntos, a gente vai estar buscando a unção de Deus neste lugar, onde que a gente estiver agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza para nós. Senhor Jesus, queremos te pedir, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que o Senhor possa nos conduzir nessa noite, que o Senhor possa nos conduzir no momento dessa live. Venha o Santo Espírito agir em mim, no Leandro, venha nos usar essa noite como instrumentos para ti, Senhor Jesus. Senhor, também quero pedir, Nossa Senhora, a sua intercessão, para que a Senhora prepare toda essa live e passe à frente, intercedendo por toda essa live. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está aqui, né, no calor do Pernambuco e a gente quer passar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido nessa questão de entender o que são as diferenças, o que são os entendimentos e entrar em um acordo e deixar que o relacionamento flua de acordo com a vontade de Deus. Fácil não é, a gente sabe. Entender a outra pessoa também não é, mas a gente vai caminhando nesse sentido de buscar a perfeição em Deus. Não é a perfeição si, como os olhos dos homens, não, mas a perfeição que Deus quer de nós, que é lutarmos todos os dias. Boa noite, Ubiraci. Boa noite, Érica, Iracema. A dona sogra tá lá do lado de lá escutando aí. E o que é a diferença? O que são as diferenças que a gente pode ter? Então, as diferenças, né, são coisas que a gente já carrega de toda a nossa vida. Então, coisas influenciadas pela nossa cultura, pelo jeito em que fomos criados, né? A questão de como foi o nosso envolvimento com a igreja também, com Deus, né? Então, tem coisas que são inerentes disso, né? Da personalidade e da criação que a gente teve. Então, duas pessoas, né, que se dispõem a estar no relacionamento são duas pessoas foram criadas em casas diferentes, né? Então, cada um da sua forma. Existem diferenças que estão na outra pessoa, né? Sim, a diferença é algo de dentro. Igual, cada um tem um temperamento, cada um também, tem uma forma de criação, cada um tem um ser, um eu, um algo, uma voz que fala dentro dele, que anseia dentro dele e quer mostrar todas as coisas, né? No caso, ela é melancólica, eu sou fleumático. Então, existe divergência, a gente não é igual. Ela é metade sanguínea, eu sou metade colérico. Então, a gente tem essas diferenças, né? A gente tem que saber lidar, não é levar ferro e fogo, mas entender. E a partir do momento que a gente começa a entender o outro, as coisas ficam menos difíceis. O relacionamento fica menos difícil, fica menos dolorido, fica menos pesado. O fardo se torna mais leve, assim como Jesus nos fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando a gente compreende essas coisas, o que acontece? O fardo se torna mais leve, porque a gente para de depositar expectativa no outro, porque a gente já conhece a realidade do outro, a gente já sabe a limitação do outro. O que acontece? A gente vai entendendo. Peraí, não é culpa dele, não é culpa do outro, ele age assim, eu tenho que orientar ele para que ele possa melhorar, mas é sem julgar, sem culpar. E assim, quando a gente entra no relacionamento, como a gente falou ontem, que nós precisamos buscar pessoas, né, que caminhem na mesma direção que a gente, procurar pessoas que tenham o mesmo objetivo, que comungam dos mesmos princípios, né? Isso é muito importante. Agora, a questão é a seguinte: não é porque eu encontrei uma pessoa que caminha com Deus, que está ali na caminhada com Deus, na intimidade com Deus, que essa pessoa vai ser perfeita, né? A gente tem que ter essa consciência. Nós não somos perfeitos, nem o outro vai ser perfeito. Muitas vezes a gente coloca uma carga muito grande no outro. No sentido de você pega algo, alguma qualidade, alguma coisa daquela pessoa que te chamou a atenção e você idealiza a pessoa por um inteiro, né? Você acha que a pessoa é ou teria que ser perfeita, né? E na verdade não é assim. Cada um tem suas diferenças, como o Leandro falou. Cada um tem seus traumas, suas vivências anteriores que influenciaram muito a forma de se comportar, né? E aí vão ter momentos em que as ideias vão divergir, em que não vai coincidir sempre as opiniões, né? Sim. Então vão ter momentos de desentendimentos. Agora, esses momentos vão existir? Sim, são necessários, né? Porque não é só rosas. Não pode se esperar apenas rosas. As próprias rosas trazem consigo os espinhos, né? Então, só quem é maduro o suficiente pode usar desses desentendimentos para fazer amadurecer, né? Amadurecer cada um como pessoa e amadurecer a relação, o relacionamento. Os desentendimentos nascem também das diferenças. Porque na hora de um conflito,
acontece o desentendimento. E aí é você saber mapear aquilo ali e crescer com aquilo, desenvolver com aquilo, amadurecer o seu relacionamento, amadurecer a comunhão de vocês dois, do casal, e que a gente vai entendendo com isso o desentendimento. Não é simplesmente para a gente jogar fora aquilo que está tudo ruim e não levar nada daquilo. De uma discussão você não tirar nada de bom daquilo, porque em tudo Deus tira algo bom. E por que a gente não pode tirar algo bom de uma discussão, de um desentendimento? Claro que tem. É um erro do outro que precisa ser consertado, um erro meu que precisa ser consertado. É essas coisas que a gente tem que começar a levar para a vida da gente se a gente quer construir um relacionamento blindado, como a gente vem falando. Porque não é blindado no sentido de que não vai ter agressões, tanto de dentro quanto de fora. As palavras têm muita ofensa, as palavras têm poder, a gente tem que saber, como é que ela sempre fala comigo, é equilibrar, né? A forma com que a gente fala as coisas pesa para o outro. Porque cada um tem uma forma de falar, né? Como o Braci falou, ninguém entende os pneumáticos. Ninguém consegue entender 100% o outro. E aí, quando a gente começa a ver isso, a gente vai vendo as diferenças. E as diferenças, quanto mais você vai convivendo com o outro, o que acontece? Mais as diferenças vão sendo reveladas. As máscaras vão caindo. Aquilo tudo que você tentava segurar, a partir do momento que você tem convivência com o outro, aquilo vai diminuindo. E isso mesmo, as coisas vão machucando a gente. E no desentendimento, o que acontece? Desentendimento, a gente discutiu, a gente brigou, e aí, o que a gente vai fazer agora? Né? É simplesmente ignorar ou é tratar aquilo ali? A cara de um. Sim, ou então cada um vira para um lado e para o outro, e aí cada um vai seguir a sua vida? Não, porque as coisas se tornaram descartáveis, não é isso que a gente quer. A gente quer tratar aquilo que está acontecendo de errado e fazer com que as coisas comecem a dar certo de novo. E se surgir outro desentendimento, é praticar o mesmo caminho. Deus nos ensina na sua palavra que o que a gente precisa fazer? Ter perseverança, saber esperar, saber confiar. Isso aí, ó. A gente é diferente, mas não vive um sem o outro. E essa é a graça. Quando você entende e compreende isso tudo, as coisas fluem naturalmente. Vai ter divergência? Vai. Vai ter discussão? Vai. Vai ter problema? Vai ter dificuldade? Vai. E assim, a questão dos erros, né? Num momento de desentendimento, de diferenças ali, onde as diferenças são afloradas, né? É necessário aquele que errou buscar, né? Reconhecer que errou. Buscar reconhecer o seu erro. Não ficar... Tem gente que briga pela manhã, tem um desentendimento pela manhã, só vai resolver lá à noite e olhe lá. Tem casais casados, por exemplo, que passam de um dia para outro, né? Eu lembro, se eu não me engano, do Padre Léo falando que nunca um casal deve passar de um dia para o outro sem resolver os problemas daquele dia, né? Os desentendimentos daquele dia. Então, isso às vezes para a gente foi um pouco difícil, né? Só que nós sempre encaramos bem isso, de resolver naquele momento, né? Naquela hora tinha que ser resolvido aquilo, mas não foi fácil. Reconhecer os nossos erros, né? Aquele que reconhece que errou, pedir perdão, né? Ser humilde o suficiente para pedir perdão. E aquele que foi magoado está disposto, sempre disposto a perdoar, né? Isso, quando um está disposto a reconhecer o seu erro e o outro está disposto a perdoar, gente, vai longe, entendeu? Então, os desentendimentos vão se tornar cada vez menos frequentes, né? Porque também ninguém aguenta briga todo dia. Tem gente que desentende todo dia. E quando eu entendo que o Leandro, por exemplo, o Leandro não gosta de tal coisa, que gerou um desentendimento, eu vou evitar fazer aquilo ali. Vou fazer de tudo, por mais que seja difícil para mim, não estar machucando ele e nos levando a ter um desentendimento. Mas tem pessoas que parece que quanto mais sabe o que o outro não gosta, mais gosta de estar ali provocando, né? E isso não é saudável. E para viver isso, é preciso... acho que a maior coisa que precisa ter é humildade. Humildade de reconhecer seus erros, né? E coragem também para renunciar a muitas coisas que é preciso renunciar de si pelo outro, pelo bem do outro, né? Renunciar à sua vontade, o seu querer, que às vezes a gente quer impor
de duelar abaixo a nossa vontade, o nosso querer no outro, né? Sim, bem as tentações. E como a gente está compreendendo isso tudo, quando a gente assume que nós estamos errados, lá no princípio de toda a palavra de Deus, quando a serpente tentou Eva, e Eva assumiu o pecado, ela assumiu para si o pecado, mas não assumiu, não confessou ele diante de Deus, até hoje nós pagamos por esse erro que ela cometeu, por esse pecado que ela cometeu. Se ela e Adão tivessem confessado, Senhor, eu pequei, eu fiz errado, eu quis ter a sabedoria, eu quis ser igual ao Senhor, com certeza Deus perdoaria, porque assim ele faz conosco. Quando a gente erra, quando a gente peca, Deus perdoa. Da mesma forma, a gente tem que começar a entender que o perdão muda as pessoas. 70 vezes 7 é o símbolo da plenitude. Não é você ali perdoar só 70 vezes 7. Mas é o quê? É você saber estar disposto a perdoar todas as vezes. Sempre. Perdoar não quer significar que você vai ser bobo, você vai ser usado como trouxa. Não. Mas é começar a mostrar as coisas que têm acontecido. É começar a trocar o desentendimento, a discussão pelo diálogo. Quando a gente começa a conversar com o outro, entender o que nós estamos errando, os relacionamentos começam a fluir de maneira significativa. Nós temos as nossas divergências, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, mas a gente aprendeu a lidar com elas. Como? Através da oração, através do conhecimento, através do estudo, através da percepção do outro, que o outro gosta, que o outro não gosta. E, como a Ieda mesmo falou, tem pessoas que parecem usar aquilo que sabe que o outro não gosta para trazer à tona. E os relacionamentos mundanos fazem com isso. Por quê? Porque esquecem que você está ali no relacionamento para fazer o outro feliz. E aí, no momento em que o Leandro não gosta do copo em cima da mesa, aí eu vou lá e toda vez eu vou deixar o copo em cima da mesa para o Leandro ver que eu estou brava com ele. Em vez de chegar e conversar. Então a gente começa a compreender que as coisas do mundo não fazem sentido para aqueles que buscam as coisas do céu. Nós buscamos o reino de Deus. E o reino de Deus é feito por homens e mulheres que querem viver aquilo que Deus quer. Deus não quer discussão, Deus não quer ódio, Deus não quer rancor, Deus não quer tristeza, Deus não quer doença. A vontade de Deus é que nós sejamos plenamente felizes e realizados na nossa vocação. Naquilo que Ele nos chamou, na plenitude das coisas. O tempo de Deus é um tempo que nós precisamos entender. Eu tenho um tempo para ser curado, a Ieda tem outro, você tem outro, o seu marido, sua esposa, sua namorada tem outro. Então, quando você e eu compreendemos que nós precisamos esperar, mas não é esperar parado, mas é conversar, é dialogar com o outro. E aí, como é que você sabe que você está errada? No momento, assim, quem é humilde o suficiente, né, reconhece quem dos dois ali está errando. Às vezes é uma dosagem um pouco de cada, né? Sim. Às vezes o perdão tem que vir dos dois lados, né? O reconhecimento tem que vir dos dois lados. Mas a maioria das vezes é um, né, que errou. E é esse que tem que buscar o perdão. E assim, gente, falem, né? Se o outro fez alguma coisa que você não gostou, tem gente que não consegue disfarçar, né? Tipo eu. Mas tem pessoas que conseguem disfarçar. Mas não disfarcem. Se o outro fez algo que você não gostou, converse. Fale que aquilo lhe incomoda, que aquilo não faz bem a você. Então, a gente sempre tem que estar disposto a falar quando é algo que nos machuca, quando é algo que nós sabemos que se aquilo continuar não vai fazer bem o relacionamento, a gente tem que falar. E também a gente tem que saber escutar, né? Escutar o outro, quando o outro quiser falar, aceitar aquilo que o outro está dizendo. Olha, isso não faz bem pra mim, porque às vezes, mas não faz bem, mas eu não sei o que, eu tô certo. Não pode ser assim, né? Porque se a pessoa estiver sempre armada, sempre com a guarda, como é que fala? Com a guarda. Pronto pra atacar, né? Não sem baixar a guarda, né? Aí fica difícil, não tem como ver um relacionamento dessa forma. Então eu tenho que saber falar aquilo que tá angustiando o meu coração. E o outro tem que saber ouvir, acolher aquilo que o outro tá ali para dizer.
E eu também tenho que saber acolher, porque em algum momento o outro pode vir a falar também algo que está angustiando ele. E aí é onde começa a vir a questão das mudanças, né? Então, ninguém pode ser Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, vou ser para sempre assim. Ninguém pode ter essa síndrome de Gabriela. Quando você entra num relacionamento, você tem que estar disposto a mudanças. Você não pode... Você tá rindo, amor? Nada. Você não pode pensar assim, eu sou assim e pronto, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. E não é bem assim. Se tem uma coisa que é identificado, que aquilo ali faz mal ao relacionamento, não é saudável ao relacionamento, tem uma atitude minha, eu preciso reconhecer que eu preciso mudar, por mais que doa, por mais que seja difícil. Porque aquela mudança, o relacionamento necessita daquela mudança, né? Quantos relacionamentos acabou porque um esperava a mudança do outro e realmente era o que o relacionamento precisava, que o outro mudasse, né? Que o outro fizesse por onde, que o outro agisse e não houve isso, né? Então não tem como. A gente precisa estar aberto a mudanças e a renúncias. A única forma que você tem que aceitar o outro é aquela imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus e ama Deus sobre todas as coisas, você vai saber amar o outro. Você vai saber se relacionar com o outro, você vai saber escutar, você vai saber perdoar, você vai saber dialogar. Então, quando você entende que você é imagem e semelhança de Deus, e que o Deus habita dentro de você, e que ali é templo do Espírito Santo, que é o próprio Deus que fala em você, que o próprio Deus conversa, te inspira a falar as coisas, da mesma forma Satanás te inspira a falar outras coisas. Aquilo que é divisão não vem de Deus. Diábolos significa divisão, separação, divórcio, adultério, fornicação. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que vem para dividir aquilo que Deus uniu, não vem de Deus, não é vontade de Deus que ninguém se separe, que ninguém fique só, que ninguém se entristeça, mas nós esquecemos de buscar a felicidade em Deus. Nós esquecemos que o nosso olhar está atento àquilo que Deus quer. Os nossos olhos têm que estar fitados na vontade de Deus. Nós temos que entender que o outro não está ali para satisfazer a minha vontade, mas para satisfazer algo maior, algo mais pleno. E quando a gente começa a compreender todas essas coisas, vai se tornando cada vez melhor o relacionamento. As conversas fluem mais, são conversas mais maduras que levam sentido para o futuro que vocês querem, para aquilo que vocês se veem daqui 5, 10, 15, 20 anos, se vocês pensam nos filhos, como vocês pensam no planejamento dos filhos, como vocês pensam em cada detalhe. E isso tudo se dá quando os dois começam a se doar. Amor, e se aqui, por exemplo, na live tiver uma pessoa que é casada, que tem lutado pelo relacionamento e que o outro, na verdade, não tem correspondido a essa luta, né, para que o casamento dê certo. Qual seria a atitude que essa esposa ou esse marido deveria ter diante de uma relação dessa forma? Do casamento em si, né? Não no namoro, mas do casamento. Sim. Olha, o que a gente vê muito no atendimento que a gente faz, o que acontece? É entender o que se passa no outro. Será que eu, né, vamos supor, a gente é casado, eu estou na igreja e ela não está. Ela continua a vida normal dela. O que acontece? Será que eu estou sendo testemunha verdade da transformação do evangelho? Será que eu estou sendo um evangelho vivo? Será que eu estou sendo verdadeiro? Ou será que não? Ou será que lá na igreja eu sou de uma forma e dentro de casa eu sou outra? Tinha um caso, né, que passou na televisão. Passou na televisão não, acho que é da Canção Nova, não estava falando, uma pregação, o padre falava. Que o Moisés Rocha, na verdade, falava, né? Aí tinha uma mulher lá que era do grupo de oração, era coordenadora e sei lá mais o quê. Só que ela chegava em casa e quebrava o barraco com o filho, com o pai. E aí, um dia ela pediu para que o Moisés fosse lá e conversasse com o filho dela, né? E o Moisés sentou lá e conversou. Com poucas palavras, o Moisés falou assim, se eu fosse você também, eu não iria querer nunca pisar na igreja. Por quê? Porque não era testemunho vivo. Porque a mãe dele não dava testemunho da transformação dentro de casa. Muitas vezes acontece isso no relacionamento. Mas vamos supor que você está dando testemunho. Existe um tempo para todas as coisas. A live vai ficar salva. E cada pessoa tem um tempo, né? Sim. E a mãe de Santo Agostinho
rezou 33 anos para a conversão dele. Então, a atitude que a gente está falando aqui agora, nesse momento, especificamente para casados, por quê? Porque quando se trata de namoro, né, a possibilidade de um rompimento é bem maior. Sim. De casamento, né? Não existe. Não tem, só aqueles casos bem extremos, enfim, não é isso que a gente quer falar agora. Mas entenda, se você está no casamento, o casamento está em crise, você sente que só você tem agido, né, assim, em prol que aquele relacionamento seja salvo, aquele casamento seja salvo, qual a atitude que você deve continuar tendo? Como o Leandro falou, ser testemunha. Se você teve essa consciência, se você é quem tem essa consciência, busque a Deus o mais profundo, o mais íntimo que você puder, né? Entre em oração insistentemente em oração, né? Não pare de orar, não desista. Se no seu coração o sentimento é esse, de não desistir, não desista. Por quê? Muitas vezes ao seu redor vão vir pessoas que vai dizer, vira essa página, termina o relacionamento, você ainda é jovem, você pode se separar, encontrar uma outra pessoa, né? Muitas vezes esses são os conselhos quando se encontra um casal em crise, né? Então, eu já me deparei com casais que não foi uma crisezinha pouquinha, não. Eram questões pesadas, muito pesadas. E era isso que a pessoa, que ela, como esposa, ouvia, né, dos outros. Era isso que ela ouvia. Olha, vira essa página pra frente, esquece isso. Mas não era o que o coração dela queria. Ela não queria desistir. Ela não queria desistir do casamento dela. Por mais que tudo aquilo tivesse magoado ela estava disposta a perdoar, né? E que seu marido retornasse à sua casa. E isso, de fato, aconteceu. Foi muito bom ver esse testemunho, ver isso acontecer. Porque ela abriu seu coração. Ela não se perdeu nos conselhos que o mundo vinha dar para ela. Ela se aproximou de Deus, né? Ela se pôs em oração até que seu casamento foi restaurado. Isso pode ser para ela como para ele. Então, não desista do seu casamento. Tenha essa atitude. Porque uma hora ou outra Deus vai agir. Cada pessoa tem o seu tempo. A outra pessoa tem o seu tempo. Talvez esse não seja o momento. Mas Deus sabe o momento certo, né? E só verá a glória aquele que permanecer. Aquele que perseverar. E o Frei Justo também contava os testemunhos das lives que eles fazem toda 4 horas da manhã, toda sexta-feira, e também durante as quaresmas, no momento de oração, dos casais, né, das mulheres que se separaram de seus maridos foram embora, largaram a família. E essas mulheres jovens, bonitas, continuavam em oração para aguardar a volta do marido, porque elas confiam que Deus vai agir. E Deus vai agir. Nenhuma oração é feita em vão. Nenhuma oração. E tinha uma delas que contava o testemunho para ele, numa das pregações você pode assistir, que fala o quê? Padre, eu estava lá em oração. E no momento lá que ele perdeu tudo. Ele perdeu as pernas num acidente, ou ele ficou paraplégico, eu não lembro. Aí o que aconteceu? Ele voltou para ela cuidar. E aí o Frei falou assim, mas você tinha tudo para deixar, para abandonar ele. O que ela fez? Não. Eu cumpri aquilo que eu fiz como promessa diante de Deus no altar. Então, a gente tem que começar a levar as coisas a sério, as promessas que a gente faz, as coisas que nós falamos, as coisas que nós vemos, as coisas que nós escutamos. Como a Ieda estava falando, os conselhos que as pessoas nos dão sobre relacionamento são baseados na vivência que eles têm, baseados em experiências horripilantes, Será horríveis. que essas pessoas estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo? Né? Sim. Se você não toma opinião ou ajuda com pessoas que escutam a Deus e sabem dar testemunho de Deus, você está procurando sobre Deus numa casa que não habita o Senhor. É a mesma coisa acontece quando nós vamos em outras seitas, em outras religiões. São lugares onde não existe a presença de Deus. E nós ali queremos que a presença de Deus esteja. Deus está em todos os lugares? Sim, mas Ele manifesta em todos? Não. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Mas Deus vai estar lá nas festas mundanas, manifestando a sua glória?
A gente vê que tem casos que ele manifesta a glória dele onde ele quiser e o tempo que ele quiser. Assim foi com o padre Roger Luiz, né? Ele estava num baile funk no Rio de Janeiro, Deus manifestou lá e ali ele foi pescado. Mas são casos mais raros, então nós precisamos entender que nós devemos buscar a Deus onde? O lugar onde ele habita, no sacrário. O sacrário fica tão vazio, sozinho, nas igrejas, querendo ser adorado. Deus quer ser adorado, ele não precisa, mas através da oração nós somos fortalecidos. Como é que você vai lutar com armas espirituais se você não se arma, se você não tem armamento? Qual é o armamento do cristão? Oração, jejum, penitência, mortificação, palavra de Deus, Santa Missa, Eucaristia, confissão. Nós precisamos vivenciar essa experiência com Deus. Nós precisamos trocar a nossa vida velha, os conselhos mundanos, as coisas que o mundo diz, pelas coisas que o Espírito nos revela, pelas coisas que a palavra de Deus nos mostra, assim como Salomão pediu a Deus sabedoria. O que nós precisamos pedir a Deus? Sabedoria. Senhor, que eu veja onde está errado. Senhor, eu tenho orado, tenho rezado, tenho buscado a confissão, tenho buscado a santidade, tenho tentado trazer o testemunho para dentro de casa, mas o meu marido não converte, a minha esposa não converte. O que ainda tenho que fazer? E você pergunta para Deus e Deus vai te mostrar. Deus nunca negou nada para ninguém. Nada que servisse para a sua santificação, nada que servisse para a sua santidade, nada que servisse para a sua salvação. Deus não nega um pedido de um filho de coração contrito. Quando a gente escuta a voz de Deus, de alguém que busca a Deus, nós sabemos na mesma hora que vem de Deus. Muitas pessoas podem fazer profecia pra gente. Mas e aí? Você vai acolher aquilo que ela estava falando sem antes perguntar a Deus, Senhor, vem de ti? Ou é o próprio ego da pessoa falando? E também assim, né? Se você tem algum problema que você está vivendo no seu relacionamento, seja namoro, ou seja na sua vida mesmo de solteiro, ou nos casamentos, né? E você procura ardentemente um conselho de alguém, cuidado onde vocês procuram isso, né? Cuidado em quem vocês buscam aconselhamento. Certifiquem se realmente aquelas pessoas são pessoas que caminham com Deus, pessoas que estão dispostas, que estão abertas a Deus, né? Eu lembro que sempre quando alguém me pede algo desse tipo, né, algum conselho, alguma coisa, antes de aconselhar a pessoa, eu faço uma oração. Espírito Santo, que não seja eu a falar, que seja o próprio Espírito a falar através de mim, porque eu não quero que ali estejam as minhas ideias, as minhas convicções, as minhas verdades. Eu quero que ali seja dita a vontade do Senhor, porque, gente, é muito sério. É uma vida de uma pessoa. A gente não pode simplesmente chegar na vida de uma pessoa e jogar as nossas palavras ao vento, porque ali pode desconstruir muita coisa na vida da pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Se eu aconselho, eu preciso saber, será que eu realmente posso dar esse conselho? Será que realmente Deus está a me usar nesse momento, né? E também eu do outro lado que estou ouvindo. Será que esse conselho vem de Deus? Será que eu estou buscando em lugares certos, em pessoas certas, né? Porque muitos relacionamentos... O que foi isso? Pausou aqui, gente. Porque muitos relacionamentos têm sido destruídos porque pessoas dão ouvidos a quem não deve. Dão ouvidos... É tipo assim, o seu relacionamento é preciso ter um filtro, né? É como uma célula que tem uma membrana. A membrana semipermeável, que não permite que entre tudo dentro dela. Só entra dentro dela aquilo que é benéfico à célula. E assim é com um relacionamento. Você não pode permitir que todo mundo tenha acesso ao seu relacionamento, que todo mundo venha entrar, dar a sua opinião, jogar ali o seu lixinho e ir-se embora, né? Cuidado com isso. Cuidado com o quanto você abre o seu relacionamento, o quanto você escancara para as pessoas. Existem coisas que são próprias de vocês, que são íntimas. Às vezes eu digo, não, amor, isso é nossa intimidade. Tipo assim, não é tudo que a gente tem que estar compartilhando, entende? E às vezes a gente confia em algumas pessoas e lá na frente a gente vê que não podia ter confiado tanto. Então é preciso ter prudência nisso. E me fez lembrar uma coisa,
em relação aos desentendimentos, né? Gente, roupa suja se lava em casa. Em casa. Não vamos ficar fazendo discussões na frente de outras pessoas, mesmo que seja a família da gente, né? Tem coisas que têm que ser resolvidas entre nós dois, entre o casal, e não tá todo mundo ali de plateia assistindo, algum dos dois se sentindo constrangido, né? Então, gente, roupa suja se lava em casa. É ridículo quando a gente vê um casal brigando, esguelando no meio da rua de todo mundo. Foi em Belo Horizonte, não foi que eu vi? Eu vi uma mulher... Gente, ela podia ter... A mulher tava gritando com o esposo, acho que era esposo dela, no meio da rua. Todo mundo viu aquilo ali. Ela podia ter razão, ela podia estar certa, mas naquele momento ali ela perdia toda a razão dela. Porque aquele lugar não era o momento de estar sendo feito aquilo ali, né? Era uma roupa que deveria ser lavada em casa. Então, muito cuidado com isso, viu? Porque aí você está dando brecha para muitas pessoas estarem dando pitaco no seu relacionamento, né? Você está escancarando as portas do seu relacionamento. Expondo a intimidade, né, do casal, do casal de namorados, de casados, né? E como a gente vê, o que acontece nos órgãos públicos, nas prefeituras, entre outros, onde são os veículos que todo mundo mete a mão, o que acontece? Estraga rapidinho. Então, se a gente deixar que as outras pessoas fiquem dando pitaco, mexendo, envolvendo naquilo que não é daquele âmbito, não é da alçada dele, ele não vai solucionar nada, ele não vai ajudar em nada, não vai agregar em nada, tá na hora de você começar a cortar. Se você faz isso, se você tem esse tipo de atitude, tá na hora de começar a mudar, né? Talvez a gente não entenda... Estreitar mais a porta, né? Você tem que blindar realmente o seu relacionamento, você tem que blindar, você tem que fechar, você tem que proteger a sua casa. É como uma galinha que protege os seus pintinhos. Uhum. Assim deve ser os relacionamentos, porque se você deixa ele aberto, escancarado, todos os problemas, tudo que acontece, né? Você vai lá para a rede social, publica um Twitter, publica uma mensagem, joga uma indireta, e aquilo ali todo mundo vai virar assim, ah lá, fulano tá brigando com o namoro. Aí vai lá que tem um olho gordo, assim, um tá brigando com o outro, eu acho que agora eu posso ir lá e conversar com ela, né? Aí vai que ela cai na minha lábia, sei lá mais o quê, e aí começa a ir entrando, dando brechas. E nada acontece por acaso. Brechas são dadas e aí sim o diabolos com a divisão entra. Porque primeiro partiu de nós o interesse pela brecha. Talvez a gente não entenda essas coisas, talvez a gente não percebe isso, talvez a gente ache que está exagerado demais, talvez vocês estão achando que nós estamos exagerando, mas é realidade. A gente vê em todos os lugares que a gente vai, nos relacionamentos que a gente vê na internet, você vê um tanto de casais famosos se separando um mês após casar. Você vê tanta futilidade nas coisas, você vê tantas coisas acontecendo. Ou um mês após casar, ou então um mês após estar namorando, e você não entende que as coisas são maiores por dentro do que por fora, né? Não é que você me fez lembrar em relação à questão das redes sociais, né? Tipo, porque tem casais que escancaram, como o Leandro disse, botam indireta, né? Gente, isso é muito imaturo. Principalmente para nós, né, que somos da igreja. Principalmente. Você ficar expondo indiretos no Instagram. Tem uma vez que tua irmã pensou que eu tinha botado no indireto, né? E não era, gente, eu nunca fui disso, pelo amor de Deus. Ela tava fazendo os posts lá que até hoje não acabou, gente. Falando, que os posts até hoje não acabou. De que? O amor, não sei o quê. Tô terminando. Até ano que vem ela termina. Aí minha irmã achou que ela tava postando uma indireta, só que ela tava simplesmente postando os posts falando da palavra de Deus. Não, e era uma situação que, tipo assim, não era nem uma indireta. A gente tinha passado por um desentendimento e a gente tinha resolvido. E o post falava justamente disso, né? Que o casal tinha que ter essa responsabilidade, né? De se entender e tudo mais. Enfim, era algo bom, só que pensava que era uma indireta. Então, gente, isso, por que ela pensou isso? Porque isso é muito frequente. As pessoas têm uma briga, né? E aí vai lá na rede social e quer desabafar. Gente, pelo amor de Deus, se eu tô falando pra você estreitar a porta ali no seu convívio,
né, naquele lugar que você mora, com as pessoas que você convive no seu trabalho, no seu dia a dia. Imagine na internet, né? Cuidado, porque não é tudo do relacionamento de vocês que vocês têm que estar expondo na internet. E principalmente os desentendimentos, né? Ficar expondo o outro, né? O erro do outro. Gente, isso é ridículo. Isso é ridículo. E a palavra de Deus fala, vigiar e orar, não é orar e vigiar. É primeiro você vigia as atitudes que você está tendo. Se você está sendo blindado, se você está blindando o seu relacionamento, se você está guardando o outro, não é falar mal do outro, por mais que eu esteja errado, não é ela falar mal de mim, mais que ela esteja errado, não é ela falar mal de mim, mas é a gente proteger o outro. Como as torres de vigia ficam sempre em alerta, nós precisamos ficar sempre em alerta, porque existem o inimigo que rodeia como um cão raivoso, esperando o momento certo de agir. E se a gente der uma pequena brecha, tudo é destruído. Então, que a gente compreenda uma coisa. Existem diferença entre pessoas, por mais que sejam semelhantes, elas são diferentes. Por mais que nós possamos ter criado, dividindo o muro ali, por mais que sejamos parecidos, nós somos diferentes. Você pode ter o mesmo temperamento, você pode ter as mesmas propósitos, os mesmos valores, mas existe diferença e essas diferenças precisam ser colocadas na mesa e cada um comungar da diferença do outro, entender o outro, saber a situação, começar a melhorar, para que não ocorra desentendimentos que causam a frustração do outro, que aquilo que você guarda no seu coração faz mal para você. E se você começa a guardar rancor, se você começa a não perdoar, se você começa a guardar aquilo ali, você vê assim, a Ieda me magoou hoje, mas eu não vou falar com ela não. Aí o que acontece? Que ele vai guardando. E aí chega uma hora, lá naquele final lá, acontece um pequeno rolar assim, a bola de neve, pum, estoura. E aquilo ali vai passar atropelando. E aquilo tudo que vocês construíram juntos, acabou, já era. Sim, isso mesmo, Diego. A gente vai trazendo bagagens de outros relacionamentos. Traumas, os bloqueios, as dificuldades, os problemas. Pode ser que a gente nem tenha vivido isso, mas experiências do nosso lado, do nosso convívio viveram. E a gente vai trazendo aquilo para dentro do nosso relacionamento. Não, a gente tem que saber dividir essas coisas. A gente tem que dar a certeza que Deus falou, eu faço nova todas as coisas. Renovai-vos pela transformação, pela mente, pelo Espírito. Nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo e entender, peraí, aquilo ali aconteceu. Aquele problema aconteceu no relacionamento antigo, mas eu preciso confiar em Deus, que Deus é aquele que age e faz nova todas as coisas. Então eu aprendi com o erro meu e da outra pessoa. Então a partir daquele momento eu vou entrar em um outro relacionamento. Para isso eu preciso já estar curado, para isso eu preciso ter certeza daquilo que eu estou fazendo. Tem gente que não dá nem tempo, né? Sai de um Deus curar, e tá no Deus outro. Agir. Ou nem termina um e começa outro. É. E acontece muito isso. Por quê? Porque são pessoas orientadas pelos espíritos impuros, pelos inimigos dos filhos de Deus. Mulher, colocarei inimizade entre ti e a serpente. Deus fala isso para a serpente, na verdade. Serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher, sua descendência, a descendência dela. Nós somos a descendência da mulher. Nós somos filhos de Maria. Nós trazemos em nós o desejo do céu. Nós buscamos a santidade porque nós entendemos que essa vida não acaba aqui. O nosso corpo morre, mas a nossa alma é eterna. Ela é imortal, na verdade. E nós compreendendo isso tudo, nós vamos começar a viver coisas melhores dentro dos nossos relacionamentos. Nós vamos aprender a entender a diferença do outro, a superar a diferença do outro, a superar as dificuldades, a superar os problemas. Em vez da gente ficar a ferro e fogo só em discussão, só em problemas, só em disputa, né, para saber quem está certo, quem está errado. Não, peraí. Muitas das vezes, as guerras são vencidas antes de entrar no campo de guerra. Por quê? Porque Foi isso. Entendeu o erro do outro. E quando nós começamos a compreender o erro, nós vivemos coisas extraordinárias na presença de Deus. Deus pode salvar o seu casamento, Deus pode transformar o seu relacionamento, Deus pode te transformar, mas você precisa querer. Você precisa caminhar na presença de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus.
Pega a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, vê. Senhor, o que tu diz? O que tu queres de mim? O que queres que eu faça? E assim nós vamos compreendendo as coisas. Vamos abrir para perguntas? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí pra gente, né? E a gente está aberto a tudo aquilo que vocês quiserem. Vai conversando com o pessoal. E a Ieda acabou de sair aqui, quase derruba tudo, estraga tudo, né? Mas acontece. Ô, pessoal, eu peço que vocês rezem por nós. E nós vamos entendendo essas diferenças, esses desentendimentos que acontecem. Por quê? A força do Espírito Santo é maior do que aquilo que há no mundo. Aquele que está dentro de nós é maior. Então as diferenças, os desentendimentos, os problemas precisam ser solucionados, resolvidos. Independente daquilo que aconteça, nós precisamos solucionar os problemas. Dentro de casa, roupa suja é para ser lavada em casa. Já entendeu isso? A gente entendeu que tem problema? Tem problema. A gente entendeu que tem desentendimento? Tem desentendimento. A gente resolveu tudo isso, a gente começa a caminhar. Nós sabemos que a nossa vida é feita de desafios. E todo dia vai vir um desafio novo. Todo dia vai vir algo para transformar a nossa vida. Então que a gente não tenha medo. Não tenha receio de buscar o amparo de Deus. Se você está com problema no seu relacionamento, no seu casamento, busque o Senhor. Procure entender a dificuldade do outro. Procure trabalhar a sua dificuldade, né? Aquilo que você não consegue compreender. E aí a gente vai entendendo todas essas coisas. E que nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem para nós. Que nunca tenhamos medo. Nunca tenhamos medo de fazer a vontade de Deus, de lutar por aquilo que Deus nos deu, pela pessoa que Deus confiou a cada um de nós. Que a gente não tenha medo. Vai vir problemas, dificuldades. Sejamos fortes, sejamos corajosos. Estejamos atentos a todos os sinais. E Deus fala ao nosso coração. Amém? Amém. Vamos rezar? Vamos rezar, César, para nós? Você hoje. Eu vou te convidar a colocar as mãos sobre o seu coração, fechar os seus olhos, abrir os seus ouvidos e pedir para que o Senhor, nessa noite, visite cada um de nós. Visite a nossa casa, os nossos relacionamentos. Visita, Senhor Jesus, e coloca sobre a mesa para que os casais possam comungar da verdade um do outro. Para que eles possam ser verdadeiros um com o outro, para que eles possam saber dialogar. Para que eles possam compreender aquilo que o Senhor quer de cada um deles. Que eles possam ter um relacionamento blindado, uma família santa, um relacionamento santo na sua presença. Que nada impeça o teu agir sobrenatural sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor nos proteja, proteja a nossa casa, a nossa família. Proteja, Senhor Jesus, cada lugar. Que os seus anjos, ó Pai, acampem ao nosso redor. Que põem em fuga toda a fúria do inimigo, Senhor. Que os demônios sejam expulsos agora, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tenha se desencadeado, Pai, sobre os nossos relacionamentos seja destruído agora, Senhor Jesus. Que tudo aquilo que se move para atrapalhar o seu mover, ó Pai, seja destruído agora, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, resplandece em nossos corações, em nossas casas, em nossas famílias. Que a Tua glória seja manifestada em nossas famílias, ó Pai. Que nada e nenhum mal possa nos tocar, nada e nenhum mal possa nos impedir, ó Pai. Que Satanás agora seja expulso, ó Pai. Que São Miguel Arcanjo, Senhor Jesus, esteja conosco para nos proteger, nos libertar de todo mal, de todo perigo. Que todo relacionamento nessa noite seja restaurado, ó Pai. Que os filhos, ó Pai, conheçam, Senhor Jesus, o Teu mover na vida dos pais. Que eles possam, Senhor Jesus, constituir famílias a partir desses relacionamentos, Senhor Jesus. Que nós sejamos santos, ó Pai. Que nós sejamos renovados, Senhor Jesus. Que assim como a Sagrada Família soube compreender as diferenças, os desentendimentos, se tornar uma família santa, nós também possamos. Nada e nenhum mal possa separar os Teus filhos. Aquilo que o Senhor uniu,
Ninguém separa. Ninguém separa aquilo que Deus uniu. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo amado de Deus. Amanhã a gente tem mais uma live. Qual que é o tema? Amanhã... Pega aí o celular, ué. Gente, minha cabeça nessas horas assim não funciona. E nós pedimos que a graça do Espírito Santo esteja com todos nós, que nós não tenhamos medo de nada. Nada possa nos impedir de sermos felizes, nada possa nos impedir de buscarmos a santidade. E qual que é o tema de amanhã? Sobre objetivos e propósitos semelhantes. Então, que nós sejamos um com Deus. E que nada possa nos impedir de separar aquilo que Deus uniu. Tenhas fé, permaneça em Deus, confie em Deus e Ele agirá. Amém. Obrigada a todos que estiveram presentes com a gente tiveram hoje. Paciência com a gente. Paciência para assistir a live toda, para esperar até o final. Muito obrigada, por vocês estarem aqui. E a gente vai postar agora o tema de amanhã. Essa live vai ficar salva. Então, se você quiser compartilhar com alguém que esteja precisando ouvir, esse é o momento, essa é a hora. Deus abençoe, salve a Maria. Salve. Amanhã é no meu perfil, tá, amanhã gente? No perfil dessa dona bonita aqui, minha futura esposa. Amém. Amanhã ainda ali. Tchau pra vocês, até amanhã, Tchau. se Deus quiser.